Então vamos lá, gente. Na nossa aula de choque de hoje, a gente vai é, verificar quais seriam os tipos de choques existentes numa unidade de terapia intensiva. Quais são as descargas no organismo que afetam a circulação, né? Que causam problemas circulatórios. Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Então, lá tá toda, vou gravar a interação para vocês e depois disponibilizo lá. Choque nada mais é do que um estado generalizado que causa uma deficiência de circulação, ou seja, por algum motivo, na verdade por N motivos, o choque ele é uma descarga que ele deixa o nosso organismo numa deficiência de circulação, ou seja, de um modo abrupto, de um modo muito rápido, ele deixa o nosso organismo com baixo volume sanguíneo, com baixa circulação, né? O famoso baixo débito cardíaco, que é volume de sangue circulante. E choque pode acontecer por vários motivos, né? O choque pode ser por uma infecção, o choque pode ser por um trauma, por uma hemorragia, por diversos fatores. Então, ele é uma parada abrupta da circulação, ele é uma parada rápida, aguda da circulação. Pode ter problema, então, de hipovolemia, né? Na verdade, a gente pode ter simplesmente uma baixa da volemia, pode ter falha no mecanismo que vai bombear o sangue, então a gente pode ter problemas na sístole e na diástole, e isso vai causar uma situação que gera um problema para esse paciente. A gente pode ter uma situação onde o tônus muscular não está muito bem desenvolvido, a capacidade que a musculatura dos vasos tem de contrair e relaxar pode não estar muito bem desenvolvida, e isso geraria também um estímulo para poder futuramente ocasionar um choque nesse paciente. A gente tem de choque, né? O choque hipovolêmico, que é perda de volume, então o paciente perde líquido, perde sangue, desidrata, geralmente por hemorragias, a gente tem esse tipo de choque, esse tipo de situação. Um choque cardiogênico, então, como o nome já está dizendo, algo relacionado ao coração, né? Um choque cardíaco é uma insuficiência cardíaca, na verdade, está falhando o bombeamento do sangue, está falhando no bombear esse sangue para o coração. E aí, com isso, começa a acumular. Então, o sangue continua circulando, mas ele circula numa quantidade menor, ele circula numa velocidade muito menor. E existe o choque distributivo. Choque distributivo é aquele assim: acontece um problema, na verdade, uma deficiência aí dessa circulação, e o tônus muscular começa a distribuir ou a redistribuir esse volume sanguíneo. Então, é como se o volume sanguíneo não passasse mais por aquele determinado caminho, porque houve algum bloqueio, porque houve uma obstrução, porque está acontecendo algum tipo de patologia ali. Ele segue um caminho colateral, ele segue um caminho de uma redistribuição. Então, é como se o sangue fosse redistribuído para uma circulação colateral. É o que acontece, então, na parte da periferia. Ele deixa de ser algo central e passa a ser algo periférico. Com isso, a classificação de choque distributivo ela se atribui a 3 tipos de choque: o neurogênico, o anafilático e o choque séptico. O choque neurogênico está relacionado a fatores de hipotensão, ele está relacionado a uma vasodilatação, né? Então, a inervação desses vasos se dilata, causa uma vasodilatação e essa vasodilatação gera hipotensão. Com isso, se gera uma hipotensão, eu tenho um fluxo sanguíneo em quantidade, né, em velocidade pequena, mas em quantidade grande. E aí esse motivo causa circulações colaterais, causam a redistribuição desse sangue na periferia. As varizes, por exemplo, não deixa de ser uma redistribuição sanguínea, que por algum bloqueio ela começou a oscilar, né? Os vasos começaram
a se enrijecer, enfim, e passaram a fazer uma circulação a mais e colateral na superfície da pele, né, mais próximo da região do endotélio vascular. Já o choque anafilático é aquele choque causado por processos alérgicos. Então, em determinada situação, a pessoa é alérgica a algum alimento, ou ela é alérgica a algum animal, inseto, enfim, ela foi exposta àquela situação. Ela passou, então, a ter uma descarga adrenérgica para aquilo. O organismo dela entra em choque, entra numa reação grave por causa de uma alergia. E o choque séptico é choque infeccioso, né, gente? Choque séptico é choque causado por vírus, por bactéria, por fungos, aí depende qual micro-organismo está infectando o corpo, mas de fato é um micro-organismo, é um agente invasor causando esse problema, tá? E já o choque obstrutivo, ele tende a obstruir fluxo sanguíneo. Então acontece uma parada ali e obstrui o fluxo sanguíneo. Pode acontecer obstrução do fluxo sanguíneo por alguma questão relacionada a acidentes vasculares, então pacientes com acidentes vasculares encefálicos, hemorrágicos, né, que a sua preferência tende a romper esse aneurisma, tende a romper esse vaso. Então, todas essas situações obstruem o fluxo sanguíneo. Um coágulo formado vai obstruir o fluxo sanguíneo. Uma pessoa com a sintomatologia de choque, ela vai ficar geralmente nauseada, geralmente com sensação de desmaio e desmaio, então com lipotímia e síncope, numa gravidade um pouquinho maior, tá? Pode falar, Alcione. Ô, professor, a embolia pulmonar, a gente é considerado um choque obstrutivo? Isso, na verdade, ela seria o choque, a embolia leva ao choque obstrutivo, isso mesmo, porque ela, né, é aquele coágulo ali, ou gás, alguma Ela coisa, obstrui, né? ou A ar, aí passagem ela, do sangue, né? isso, aí ela obstrui. Então, como consequência da embolia, a pessoa teria o choque, aí onde ela pode vir a falecer, né, rápido, enfim, ou necrosar uma grande área se não atendida. Isso mesmo. Ok. Obrigado. Nada. A pessoa geralmente em choque, ela fica inquieta. Então, a crise de choque, gente, ela é assim, ó. A pessoa está extremamente ansiosa. A pessoa ela é trêmula, ela tem sudorese, ela fica suando frio, tem aquela fraqueza. Então, de início se assemelha a sintomas de como se fosse hipoglicemia, de sudorese, de fraqueza. Só que ela fica inquieta realmente, né? E aí quem tem síndrome do pânico, quem tem crise de ansiedade, são sintomas de choque assim. Em algumas situações, a pessoa choca, quando ela choca, óbvio, ela perde a consciência, ela está perdendo a consciência. Mas quando ela está no início de um processo de choque, ela pode ainda estar consciente, mas a partir do momento que ela está chocada, ela perde a consciência. Ela pode ter a inquietação, os tremores, mas sem nível de consciência mais ativo. Tá? Ela já passa a ter a perda da consciência. O paciente pode ter, de modo geral, a gente vai visualizar cada tipo de choque. Mas no geralzão, o paciente apresenta hipotensão, então a frequência cardíaca dele, a pressão arterial dele baixa consideravelmente, em contrapartida o coração tenta bombear sangue, né, tenta forçar, e por tentar forçar gera um ataque cardíaco. O pulso desse paciente, ele é fino e filiforme, que a gente fala. O pulso fino é pulso filiforme, pulso fraco. É aquele pulso que, apesar de estar numa taquicardia, né, apesar de estar acelerado, ele não está cheio, ele é bem fraquinho. Então a pessoa pode ter o batimento cardíaco a 160, mas você vê o pulso dela, você afere o pulso dela e ele está num pulso um pouquinho fraco. Você sente bater várias vezes, porém não é numa intensidade que mostra que aquele pulso está cheio, então que aquela artéria está pulsando a nível de que você sente mais. Ele suou e por suar a pele fica mais fria, mais pegajosa, né? Por essa sudorese intensa de um paciente em choque. Com isso fica hipocorado, né? Começa a ficar descorado, começa a ficar pálido. Pense na desidratação, pense numa pessoa desmaiada, pense numa pessoa que está sem comer há muito tempo e começa com crises. Ela vai ficar com a boca seca, ficar descorado, né? Começar com a palidez.
Em compensação, as extremidades começam a ficar cianóticas, começam a ficar roxeadas, justamente pela falta de oxigenação. Com isso, se eu não tenho oxigênio, se eu tenho hipocorado nessas regiões, consequentemente eu tenho a pele mais fria. Consequentemente eu tenho a pele resfriada. Né? Então a pessoa tende aí a ter, não hipotermia, mas pelo menos uma extremidade gelada em determinada região, em determinada situação. E aí, com o agravamento, ela pode ter uma temperatura baixa, de modo generalizado. A respiração se torna ofegante, então se torna mais superficial, porque não dá tempo de fazer uma respiração profunda, porque o pulmão dela tenta colaborar e puxar oxigênio, né? Então, nesse caso, ela faz várias respirações, o movimento respiratório dela aumenta, mas não, na qualidade diminui, porque na verdade ela tem 25, 30 movimentos respiratórios, mas todos eles muito superficiais. Se uma pessoa desidrata, se ela tem hipovolemia, ela sente muita sede. Se ela sua, ela sente muita sede. E, obviamente, começa a alterar os sentidos. Né? A gente com crise de hipoglicemia, quem já teve aí, ficar muito tempo sem comer, a gente começa a ficar desorientado, né? Além da fraqueza, além da questão mais visual, muscular mesmo, músculo-esquelética, a gente fica meio desorientado da fome, né? De não comer, de não se alimentar. Um paciente em choque fica assim, ele tem alterações de sentidos mesmo. Então, o primeiro choque mais detalhado a partir de agora é o hipovolêmico. Choque hipovolêmico, o nome já está dizendo, é um choque onde é gerado por uma perda de volume. Então tá, eu tenho baixo volume, e isso gera um choque hipovolêmico no paciente. Por que ele teve um choque hipovolêmico? Hemorragia causa choque hipovolêmico. Hemorragia nas duas situações, tá? Não pensem que é só uma hemorragia externa. Porque um paciente com hemorragia externa, óbvio, ele vai desidratar, vai ter uma perda de volume pela quantidade de sangue que ele dispensou, que ele perdeu. Porém, um paciente com hemorragia interna, com trauma abdominal, alguma coisa assim, ele também sofre hemorragia. Né? E essa hemorragia interna tão grave quanto, até porque ela é mais difícil de visualização. E por ser mais difícil de tratar, mais difícil de visualização, se torna mais complexa. Ele vai ter um choque hipovolêmico por perda de líquido, né? Então ele realmente não está se hidratando, não está ingerindo simplesmente líquido, não está ingerindo água, e aí esse paciente vai desidratar e esse paciente vai ter um choque hipovolêmico, porque a água vai para o sangue para ajudar na circulação, a água forma fezes, a água auxilia em vários processos de absorção de nutrientes, e nesse caso a pessoa não está se hidratando, né, com líquido, mas preferencialmente com água. Como que é a fisiologia de um choque hipovolêmico? Hipovolemia, baixo volume de sangue, baixo volume de líquidos de um modo geral, inclui-se sangue, obviamente. Então eu tenho na primeira situação de um choque hipovolêmico, baixa de sangue. No choque hipovolêmico, esse paciente está com uma baixa de sangue, e eu posso entender que ele está com uma baixa de sangue por uma situação de sangramento, de hemorragia, ele perdeu muito sangue e ele está com um quadro de hipovolemia. Esse aumento, essa baixa no fluxo sanguíneo, essa baixa no volume de sangue, gera um retorno venoso diminuído, ou seja, aquele sangue que vai para baixo na periferia não está conseguindo retornar. Aquele sangue que vai lá para a ponta dos dedos demora para retornar. Por quê? Porque já tem pouco sangue no organismo. O pouco sangue que tem fica um pouco mais concentrado nos órgãos vitais. Então, por esse motivo, o retorno venoso se torna diminuído nessas situações. Com isso, ele causa um volume sistólico diminuído. Baixou o volume. Pensem, não tem sangue suficiente. Se não tem sangue suficiente para circular, esse sangue não está indo até todas as áreas do corpo. Está prejudicado porque não chega na periferia direito. Não chega na periferia direito, não vai voltar direito. Então, o coração não está conseguindo bombear, o coração não está conseguindo impulsionar esse sangue. Ou seja, o meu volume sistólico diminui. Existe a sístole e a diástole. A sístole é a contração. Então, o meu coração não contrai num grau ideal, e por este motivo, na verdade, não transporta
aquela quantidade de sangue necessária. Não acontecendo a sístole adequadamente, eu tenho um débito cardíaco diminuído. O que é débito cardíaco? Volume de sangue circulante. Então, eu tenho um volume de sangue circulante diminuído nessas situações. Tá? Se diminuir o volume de sangue, não está chegando sangue na periferia. Se não está chegando sangue na periferia, a minha perfusão é diminuída. Perfusão tecidual é aquela quantidade de sangue e de oxigênio nos tecidos. É uma cadeia, gente. Então, é uma cascata. Se eu tenho volume sanguíneo diminuído, eu tenho retorno venoso diminuído, consequentemente, eu tenho volume sistólico diminuído, débito cardíaco diminuído e perfusão tecidual também diminuída. Tá? O paciente vai ter, né, como choque hipovolêmico, aquela sensação de crise mesmo, aquela sensação de ansiedade, por isso o psiquismo ali que eu coloquei. Pele desse paciente vai ficar fria, vai ficar pegajosa, vai ter problemas de circulação no sentido de sinais vitais desse paciente, né, e aí a circulação vai decair e, consequentemente, reflete nos sinais vitais alterados e num processo de respiração alterado. De início, esse paciente num choque hipovolêmico, o coração tenta acelerar, a respiração tenta acelerar, mas depois percebe que não consegue. Depois o organismo percebe que não reage mais. E aí ele precisa manter, e aí ele vai ter uma bradicardia e vai ter uma bradipneia, no sentido de pelo menos manter os sinais vitais estáveis até o organismo começar a receber bem algum tipo de volume. Tá? Basicamente, eu preciso tratar com volume. Então, é redundante, mas é importante dizer que um choque hipovolêmico eu trato com volume. Então, se o paciente está tendo uma hipovolemia, tem que dar água para ele, tem que dar muito líquido para ele. Muito líquido. Eu não vou dar muito líquido se ele tiver um choque cardiogênico por um edema agudo de pulmão, porque daí o pulmão dele já está encharcado, eu preciso reagir diferente. Mas nesse caso de hipovolemia, é volume. Eu preciso tratar a causa base disso. O que levou o paciente a ter uma hipovolemia? Ele está tendo uma hipovolemia por causa de uma hemorragia? Então vamos tratar a hemorragia. Não, é simplesmente pelo fato de desidratação, pela não ingesta de água. Então vamos tratar a não ingesta de água. Então, na verdade, a gente vai tratar a causa base dessa baixa de volume. Tá? Dá para nós três? Vai se ter uma redistribuição de líquidos, né? Vai voltar a ter uma redistribuição de líquidos e dar os medicamentos para repor isso, dar os medicamentos para ajudar nessa reposição de nutrientes que acontece. Né? Precisa ter uma boa reposição de nutrientes e, nesse caso, medicamentos fariam esse sentido. Então, tudo está relacionado, gente, colocando essa parte aqui, tudo está relacionado no choque hipovolêmico a baixo volume sanguíneo, a baixo retorno venoso, com isso o coração dificulta mais no bombeamento, tá? E essa perfusão lá na periferia vai ficar prejudicada. Oi, Maria que estava falando? Desculpa. Pode falar. Tá, já vamos retornar ali, tá? Já retorno lá. Então, quando a gente fala de medicamentos... Não, porque daqui a pouco ele vai secar a água que sai daqui e daí vai começar a afetar. Ah, meu Deus, peraí, deixa eu só desativar o som de vocês. Evaporar. Isso, evaporar, né? Deixa eu só desativar o som de vocês aí. Com relação... Só voltar aqui. No choque hipovolêmico, então, toda essa diminuição de volume, gente, toda essa diminuição de circulação gera problemas cardíacos. Por quê? Porque o coração não está conseguindo contrair da maneira adequada. A sístole dele está prejudicada.
Se a sístole está prejudicada, não chega sangue na periferia de modo algum. Sendo assim, para eu ajudar no tratamento de modo medicamentoso, a gente utiliza medicamentos que vão ajudar na manutenção da pressão, que vão ajudar a deixar esses níveis pressóricos no ideal, no normal, para daí sim começar a reagir. Então, tudo aquilo que for dado no sentido de aumentar minha sístole, de aumentar minha contração cardíaca, é o que é dado para esse paciente. Então, noradrenalina, que é uma medicação que se usa para deixar a pressão no nível, é o que se usa hoje, né, numa situação de hipovolemia, se usa noradrenalina, que mantém a pressão. Adrenalina não, adrenalina imparada. Uma outra droga que ela também age nessa questão de níveis pressóricos é a dopamina. A dopamina também é uma situação utilizada, é uma droga, na verdade, utilizada para isso, para choques hipovolêmicos, que vão dar um despertar no coração para reforçar o bombeamento. Já o choque cardiogênico tem a ver com o coração. Então tá, choque cardiogênico é falha no bombeamento do coração. É falha no bombeamento do sangue, na verdade, pelo coração. Então, vai resultar no quê? Vai resultar numa diminuição do débito cardíaco. Mas essa diminuição do débito cardíaco é por uma falha em bombear sangue, por algum volume sanguíneo diminuído relacionado a problemas no miocárdio, relacionado a problemas na bomba propulsora de sangue, que são os músculos cardíacos. Então, na verdade, esse miocárdio não está conseguindo bombear o sangue adequadamente, esse miocárdio não está conseguindo fazer a contração e dilatação adequada, com isso não jorra sangue para muitos locais, o sangue, por sua vez, começa a ficar parado, começa a ficar mais estagnado. Tá? O sangue ficando mais estagnado, ele vai gerar algumas complicações. E isso pode ser gerado por um infarto agudo do miocárdio. O paciente com infarto agudo do miocárdio, infarto é necrose, então não está passando mais circulação, sangue daquela área para lá. A parte do miocárdio, uma parte do miocárdio, ficou prejudicada. Tem falência miocárdica aguda, o coração ali morreu de vez. E num estágio avançado, onde uma grande área, onde uma extensa área desse coração ficou prejudicada. Paciente com arritmia, às vezes a oscilação de frequência cardíaca é tão grande a ponto de dar uma sobrecarga, porque ora o coração bombeia muito sangue, ora bombeia pouco, ora acelera, ora diminui, ora bombeia mais, ora bombeia menos. Chega uma hora que o coração entra realmente nesse estresse e não consegue mais se manter, justamente por essas descargas elétricas diferenciadas que acontecem. Pode acontecer distúrbios elétricos, então, a eletrocução, na verdade, os distúrbios elétricos, grandes descargas elétricas que acontecem no nosso sinusal, podem gerar como decorrência o choque cardiogênico. Miocardite, tudo que é inflamação, infecção, então nós temos uma inflamação do miocárdio, uma infecção do miocárdio. Então esse paciente pode ter uma bactéria instalada ali, causando vegetação, formando colônias, e aquilo ali pode gerar um choque cardiogênico. Se eu tenho bactérias, meu fluxo sanguíneo fica diminuído, pelo menos, naquela área. Então, isso já dificulta o coração a bombear mais sangue. Tá? E a hipóxia? Hipóxia, que é a falta de oxigênio, que é a deficiência ali de oxigênio, vai ter como consequência, vai gerar uma questão de problema cardíaco, vai gerar um problema circulatório muito grave, porque se não está chegando sangue lá, consequentemente esse sangue está parado em algum lugar, porque a geração de sangue ela acontece. O que não acontece é a força, o que não acontece é a propulsão desse sangue numa velocidade.
e por isso ele vai ficando parado, por isso ele vai ficando mais trancado mesmo, né? Vai acumulando, vai acumulando. Pode ser ainda um choque cardiogênico por depressão de centro nervoso, ou seja, nós temos o nosso sistema nervoso central e ele está diminuído por alguma coisa, você tem um trauma, você tem um traumatismo raquimedular, você tem uma lesão neurológica complicada, né, comprometida, você tem um quadro de neurônios afetados por alguma patologia, e tudo isso pode gerar, tudo isso geraria, na verdade, um choque cardiogênico. Distúrbio hidroeletrolítico. Distúrbio hidroeletrolítico é nosso assunto da aula de segunda-feira, balanço hídrico. Se esse paciente tem uma descarga nesse balanço hídrico, se ele não consegue controlar isso, se desidrata esse paciente demais, se esse paciente retém muito volume, né, retém muito líquido, ele pode ter um problema cardiogênico. Nesse caso, é muito pior a retenção do que a desidratação, porque a retenção vai sobrecarregar ainda mais o coração, que já está com problema de bombear. Intoxicação, né? Intoxicação drogas, né? Uso de bebidas, medicamento, droga mesmo, qualquer substância a mais no seu organismo, né? Ou uma tentativa aí de envenenamento, gera, obviamente, um choque cardiogênico. Fisiologicamente, o que acontece? A tua contração do coração está diminuída, ou seja, o poder de contratilidade, que é o poder que o coração tem de relaxar e contrair sempre, o tempo inteiro ele está contraindo e relaxando. Então, nesse caso, o coração ele perde, né, ele diminui consideravelmente esse poder de contração e relaxamento. Consequentemente, esse poder de contração e relaxamento vai gerar um débito cardíaco diminuído e uma sístole diminuída. A princípio, igual no choque hipovolêmico. A questão é a causa, né? Mas uma contração diminuída, se eu tenho menos contração, eu vou ter, consequentemente, menos sangue para bombear, porque eu não tive, na verdade, um sangue para impulsionar, porque eu não tive tanto sangue para bombear. É óbvio que ele vai passar pelo coração uma quantidade bem menor. Agora, a consequência disso é que é diferente da hipovolemia. O que gera uma falta de contração, uma diminuição da contração do coração, e mais um débito cardíaco, uma sístole diminuída? Leva a uma congestão pulmonar, ou seja, o coração bombeia pouco e esse sangue vai ficando parado. Esse sangue vai ficando estagnado ou andando muito devagar entre coração e pulmão. Isso é a congestão pulmonar. Tem uma perfusão tecidual diminuída, óbvio. Se o sangue está todo parado lá, ele está congesto, está gerando um edema agudo de pulmão, não vai chegar sangue na periferia, né? Não vai chegar sangue na artéria coronária. A artéria coronária é responsável pelo quê? Lembra? Eu nutrição. Falei do que, Alcione? Do coração, né, Uai? Proteção? Não entendi, tu falou nutrição? Nutrição. Tá, desculpa. Isso, nutrição. Ela que vai irrigar o coração, muito bem. Ela que vai irrigar o coração. Então, as artérias coronárias que estão grudadas ali no coração, são elas que irrigam esse vaso. Óbvio que se não chega sangue, se o pulmão está tudo parado, está uma congestão pulmonar, é óbvio que não vai chegar a irrigar o coração. Aí entra em ação as patologias de congestão pulmonar, de edema agudo de pulmão, de EAP. Né? O edema agudo de pulmão nada mais é do que esse acúmulo de líquido no interstício, ali, no espaço pulmonar, no espaço alveolar. Não vai ter troca gasosa eficaz, porque o pulmão já está cheio, o pulmão já está encharcado, que a gente fala. E aí, consequentemente, se não tem troca gasosa, não tem como aquele alvéolo mandar o oxigênio lá para a periferia. Então, vai ficar realmente prejudicado. Tá? Todos esses esqueminhas aqui são o X da questão dessa aula de choque, tá, gente? Manifestações clínicas, né? Sinais e sintomas de um paciente com choque cardiogênico.
Se o sangue está todo parado, ele vai ter uma hipotensão, óbvio, não tem como ele ter uma hipertensão porque o sangue não está circulando de modo rápido, de modo comum, de modo que é para acontecer. Com isso, tem uma queda rápida do índice cardíaco, tem uma queda rápida desse débito cardíaco, que é a mesma coisa, tá, gente, que o índice. E aí esse paciente fica com oligúria. O que é o paciente com oligúria? É um paciente que vai urinar pouco, que tem pouco volume urinário, certo? Então, esse paciente tem pouco volume urinário. Óbvio que ele tem pouco volume urinário. Está todo parado, o sangue está todo parado, não vai se desenvolver, não vai fazer a gestão desse fluxo sanguíneo. Então, é óbvio que ele vai ficar mais estagnado e, com isso, tem-se uma oligúria. Como sinais de estimulação, a gente tem dois sistemas, né? O sistema simpático e o parasimpático. Um sempre faz a ação e um sempre sofre a ação. Então, nós temos problema também a nível de sistema nervoso com relação aos sistemas simpático e parasimpático, porque eles deixam de fazer a ação, né? Deixam de regular os órgãos quando se tem um problema cardíaco, porque um problema cardíaco que gera o choque cardiogênico. Porque nesse caso, o sistema nervoso, em parte que controla musculatura, né, e aí envolve a musculatura vascular também, fica prejudicado. Né? Então, afeta os neurônios que fariam esse ajuste num controle circulatório, tá? Num controle de fluxo sanguíneo. Ainda seguindo, esse paciente vai ter uma taquipneia, né? Esse paciente vai ter uma taquipneia, uma bradipneia, então esse paciente vai ter uma frequência respiratória, uma taquipneia, uma taquicardia. Esse paciente, apesar de ter uma hipotensão, o coração dele vai tentar bombear, então acaba subindo a frequência cardíaca desse tipo de paciente, tá? Ele tem uma hiperpneia, que na verdade é esse aumento da respiração. Então ele tem um fluxo respiratório maior. Ele tende, na verdade, a ter um fluxo respiratório maior. Só que, mesmo que ele capte uma grande quantidade, não consegue, né? Não consegue fazer essa redistribuição, já que os alvéolos estão prejudicados por estarem carregados. Um paciente certamente vai ter alteração de nível de consciência também, então pertence à mesma classe de ansiedade, de psiquismo, de nervosismo, de agitação igual o outro choque. E a dor anginosa é comum aqui. Além da arritmia, a dor anginosa é muito comum, ou seja, aquela dor no centro do peito, irradiando para o braço esquerdo, mandíbula, é comum, porque é como se fosse um sintoma, né, do infarto da dor anginosa. Por quê? Se tem acúmulo de líquido ali, os vasos vão ficando mais estreitos, o sangue não está conseguindo passar e vai congestionar, né? E vai congestionar nesse sentido. Como o choque cardiogênico pode ter vários fatores, gente, o tratamento vai sempre depender do que aconteceu no choque. Ou seja, pode ser que tenha necessário fazer uma cirurgia, pode ser que ele gerou um choque cardiogênico porque teve uma embolia, baixou o fluxo sanguíneo, teve um infarto, então o cateterismo resolve, talvez resolve com angioplastia, talvez resolve com a cirurgia cardíaca, então é um fator que é avaliado. Não, houve um comprometimento do miocárdio, mas não tem necessidade de ter cirurgia. Tudo bem, não tem necessidade de ter cirurgia, mas ele pelo menos precisa ser monitorado com drogas. Então, pelo menos vai se usar drogas que mantenham, que acelerem esses batimentos, né? E que ao mesmo tempo sejam diuréticas, no sentido de eliminar aquela quantidade de volume que está ali, aquela quantidade de líquidos que existe. Tá? E óbvio que se é um paciente grave no choque cardiogênico, ele não vai estar consciente. Então, se usa sedação, se bota esse paciente no tubo, ou pelo menos no oxigênio, se dá o volume para ele, se for um choque
que não esteja relacionada a edema agudo de pulmão. E se coloca um balão intraórtico aqui, gente, que na verdade é realmente o que diz a palavra, um balão dentro da artéria aorta para poder deixar esse fluxo aumentado. Já que ela apresenta como problema uma perfusão diminuída nas artérias coronárias, que consequentemente vão levar sangue para o coração, se coloca na artéria coronária, que é a artéria que leva o sangue do coração para o corpo, se coloca o balão intraórtico na tentativa de aumentar ainda mais, né, na verdade, esse fluxo sanguíneo do coração para o corpo, tá?